Com a chegada do terceiro ano em Classroom of the Elite, esperamos novas lutas incríveis no último ano da série. Principalmente Onokoji vs Koenji, que a fanbase está hypada com essa luta há muito tempo. Então, eu achei que já estava na hora de fazer um ranking das top 5 melhores lutas de Classroom até o momento, considerando as lutas do primeiro e segundo ano da Light Novel, e trazendo a minha opinião, que é claro, sempre ácida. Então, já fica aqui que principalmente a partir do quarto lugar em diante, as coisas ficam muito inesperadas. Mas se você pensar diferente ou sentir falta de alguma luta, comenta aí embaixo. A propósito, prazer, meu nome é Mingle e já deixa o like. Em quinto lugar, já tive uma dúvida entre duas lutas, a Onokoji vs Nagumo e a Onokoji vs Housen. Mas na minha opinião, quem fica com o posto de quinta melhor luta de Classroom é Kiyotaka vs Housen. Eu vou te explicar. A batalha entre Onokoji vs Nagumo não chega a ser uma batalha em si, uma humilhação unilateral, é isso que ela é. O contexto dela se passa no volume 4 do segundo ano, no exame da ilha. O Nagumo havia provocado a Onokoji diversas vezes, tentando forçá-lo a ser o seu rival, principalmente porque o Nagumo tinha uma certa inveja do Onokoji, ao passo que o Manabu, irmão da Horikita, prestava atenção no Kiyotaka, algo que o Nagumo nunca conseguiu a atenção do Manabu. O Nagumo é alguém que nasceu de verdade, acima da média, e ao entrar na escola, por conta das suas habilidades, ele dominou totalmente os alunos do ano dele, não tendo mais desafios. E na busca por desafios, ele começou a ir atrás dos alunos mais velhos. Foi quando ele encontrou o Manabu. Porém, essa atenção nunca foi correspondida pelo Manabu. Existe até um paralelo entre o Nagumo e o Manabu com Kiyotaka Sakayanagi. Tanto a Sakayanagi quanto o Nagumo sempre buscaram desafios e a atenção de pessoas que não ligavam muito pra eles. Só que a Sakayanagi entendeu isso no final e decidiu sair. E durante o exame da ilha, o Nagumo achou que finalmente ele conseguiria a sua atenção com Kiyotaka e aproveitou o ataque coreografado dos alunos do primeiro ano para encurralar o Onokoji. E após uma conversa rápida, o Onokoji fala que não tem tempo para perder com o Nagumo. E sabendo que o Nagumo não iria aceitar essa resposta e acabaria o seguindo, o Kiyotaka decide enfrentar logo o Nagumo e acabar com isso. E de uma forma totalmente inesperada, o Kiyotaka corre até o Nagumo numa velocidade inimaginável e o empurra no chão. E enquanto o Nagumo se levanta humilhado, o Onokoji o olha com uma presença de assassino. O Nagumo então, tentando não mostrar medo, fica de pé, mas logo é finalizado com um soco no coração, um soco bem no meio do peito. E é descrito na Light Novel que o soco foi tão forte que fez o Nagumo perder os sentidos e ficar sem ar por instantes e desmaiar, sendo uma das piores humilhações em Classroom of the Elite essa luta. Por isso que eu não coloquei em quinto lugar, porque não chega a ser uma luta, mas sim uma humilhação unilateral. No meu último vídeo sobre Classroom of the Elite, eu falei a minha opinião sobre o Nagumo, e ele quem deveria ter sido o vilão no final do segundo ano. O Nagumo foi um dos personagens mais desperdiçados na série inteira, e essa luta é apenas um bônus, uma menção honrosa, não entrando no ranking. E agora sim, em quinto lugar, a Onokoji vs Housen. E essa batalha merece ficar em quinto lugar, principalmente pelo plot twist no final dela, e não pela luta em si. O início do segundo ano escolar, pra mim, é perfeito. A introdução de vários personagens novos que são muito interessantes. A trama dos novos alunos do quarto branco que entraram na escola e o Onokoji investigando e tentando descobrir quem são esses alunos do quarto branco. A introdução de uma das melhores garotas da série, que é a Ichika, com esse jeito psicopata dela. E o primeiro volume do segundo ano fecha muito bem com a luta do Housen versus o Onokoji. O Housen é introduzido logo de cara na história como um sociopata violento que acredita que força é tudo no universo. E a força bruta só não resolve o problema quando é pouca. E querendo ou não, você tem de simpatizar com o personagem que tem essa atitude. E a princípio, o objetivo do Housen era garantir que a sua classe ganhasse uma vantagem financeira e estratégica ao formar uma aliança com a turma do Horikita, mas apenas se fosse vantajosa essa aliança para ele. E o confronto ocorre quando o Housen tenta forçar a Suzune a se submeter às suas condições, que envolvia um pagamento excessivo de pontos. Quando a Horikita recusa, o Housen fica doido e tenta dar um soco. O cara tenta explodir a cara da Horikita com um soco e é parado pelo Sudo, que consegue defender a Suzune de último minuto. Olha como a introdução desse personagem é perfeita. Ele é um delinquente maluco que tenta ir pra cima da Horikita, tudo isso porque eles não chegaram num acordo. E o Onokoji fica só observando essa luta com cara de blazer, com a Horikita desesperada gritando pro Kiyotaka pedir ajuda, gritando pra ele correr até os professores. E o próprio Onokoji fala que os socos do Housen são tão fortes que qualquer outro aluno, com exceção do Sudo, que também é um tanque, teria um pescoço quebrado pelo impacto dos socos. E quando o Housen nocauteia o Sudo usando um truque, ele puxa uma faca do bolso. E aí que vem o plot twist dessa luta. O Onokoji percebe que a faca de cozinha que o Housen puxou era a faca roubada do quarto dele. A faca que o Onokoji, mais cedo no mesmo volume, acabou comprando pra cozinhar. E vem
Vendo como o Houston estava segurando a faca, ele não tinha a intenção de machucar os outros, mas sim, ele tinha a intenção de enfiar a faca na própria perna e incriminar o Enokoji por isso, o expulsando da escola. Esse era o plano do Houston, usar a luta como pretexto e enfiar a faca na própria perna para incriminar o Enokoji. E nesse momento, o Enokoji corre até o Houston utilizando a sua própria mão para parar a faca, revertendo totalmente a jogada. E agora foi o Enokoji quem acaba sofrendo o atentado, com a faca atravessando a sua mão. E agora ele quem pode incriminar o Houston. E é dito na light novel que até a região em que o Enokoji deixou a faca entrar, lá ele, foi calculada, porque ele moveu exatamente a mão num ponto no qual não teria nenhum nervo ou algo que pudesse ser danificado para sempre. O cara, ele é tão frio e calculista que até na hora de levar uma lâmina na mão, ele calcula os riscos e como minimizar eles. E vai me dizer que isso aqui não é uma luta com um final digno de quinto lugar. Pra mim é. E em quarto lugar, uma luta também no exame da ilha. Houston versus Ryuen. Pra mim, essa luta representa muito bem quem é o Ryuen, uma cobra, alguém ardiloso. E dando o contexto dessa luta, basicamente, durante o exame da ilha, o Enokoji tinha muita coisa pra lidar, como por exemplo, sair no soco com o diretor de Tsukushiro, sabe, coisas normais de estudantes. E o Enokoji, não tendo tempo de lidar com o plano dos alunos do primeiro ano de o expulsar do exame da ilha, ele pediu um favor pra Sakayanagi, para que ela se livrasse do Houston. E a Sakayanagi pediu um favor pro Ryuen, que foi justamente essa tarefa, o Ryuen se livrar do Houston. E em troca desse favor, ela ficaria em débito com ele. Basicamente, o Kiyotaka pediu pra Sakayanagi um favor que pediu pro Ryuen, e cada um ficou em débito com o outro. Então, o Ryuen entra em campo pra se livrar do Houston. E o legal dessa luta é que desde o volume 1 do segundo ano, o Houston e o Ryuen têm um passado juntos. Ambos eram líderes de grupos rivais de delinquentes numa região do Japão, mas que nunca acabaram se enfrentando diretamente. E o Houston sempre esnoba o Ryuen na light novel, falando que ele é um fracote, falando que esperava que o Ryuen fosse alguém maior e mais forte. E a batalha começa com o Ryuen levando a pior. Ele erra o soco, sendo surpreendido com uma cabeçada do Houston na testa e um chute na boca do estômago. E a batalha continua com o Houston batendo no Ryuen como se não houvesse amanhã. Inclusive, o Ryuen acaba tendo flashbacks de guerra da época que ele apanhou do Enokoji. Só que não importa o quanto o Houston bata, o Ryuen sempre levanta do mesmo jeito, todo ensanguentado. E o Ryuen, com aquela personalidade tóxica dele que a gente gosta, ele sempre levanta falando besteira e provocando ainda mais o Houston. Até que finalmente o Houston abaixa a guarda e o Ryuen consegue imobilizar por alguns minutos o Houston e dá um comando. Ele dá um grito, fazendo com que o Ishizaki e o Albert, na covardia, saíssem do meio do mato. E assim que os dois saem dos seus esconderijos, eles acabam imobilizando o Houston, cada um segurando um braço do Houston e o jogando no chão. E nessa hora, no maior estilo Ryuen de ser, que é o estilo covardia, até porque honra é pros trouxas, o importante é vencer. O Ryuen devolve cada soco no Houston e fica uns 20 minutos socando a cara dele até virar um brócolis, vencendo a luta na judaria, na covardia, deixando uma lição pra todo mundo. E esse é o seu jeito ninja de ser, a covardia. Essa luta é muito boa. E agora, em terceiro lugar, qual outra luta poderia ser melhor do que o poder da covardia? Apenas uma luta, o poder supremo do narcisismo. Em terceiro lugar, temos o Koenji versus os alunos do terceiro ano. Essa batalha foi a que eu mais dei risada até o momento, porque o nosso Shed Koenji, o único homem que o Enokoji disse ser impossível de manipular, durante também o exame da ilha, ele acaba liberando apenas 10% do seu poder e faz um estrago no campo de batalha. Para dar contexto, o Koenji faz um pacto com a Horikita e a turma toda, e se ele ficasse em primeiro no exame da ilha, todos o deixariam em paz. Porém, se ele não ficasse em primeiro, ele ajudaria daqui pra frente a Horikita e a turma. Ou seja, o Koenji está motivado porque ele está lutando pela sua liberdade. E percebendo a ameaça que é o Koenji, Nagumo, que também queria ganhar aquele exame, cria um plano com o objetivo de pará-lo. E uma das formas de atrapalhar o Koenji foi mandando alunos do terceiro ano do grupo do Nagumo para caçar o Koenji, o fazendo se render por meio da violência. Mas eles não estavam se metendo com alguém normal, eles estavam se metendo com o maior Shed da série. O homem que não levanta do seu assento preferencial para uma idosa sentar. O homem que tem o cabelo mais bem hidratado do que a sua namorada. A lenda, o mito, Koenji. E com 6 grupos, veja bem, 6 grupos, mais ou menos de 12 a 18 alunos do terceiro ano, eles cercam o Koenji durante o exame. E no maior estilo Koenji de ser, ele responde que não é fã do amor entre rapazes, que não gosta de ser cercado por salsichas. E quando o grupo o cercando ataca o Koenji usando apenas 10% da sua força, desvia de todos os golpes, não revidando, apenas desviando. Igual o Jack Chan no último filme do Karate Kid, que ao ser atacado pelas crianças, ele usa a própria força da
das crianças contra elas, e não revida. Foi assim que o Koenji fez, e após os alunos do terceiro ano ficarem exaustos e frustrados por não conseguirem acertar nenhum golpe no Koenji, o Koenji sai andando calmamente daquele lugar, sem nenhum arranhão e nem cansado, enquanto que o grupo que o atacou fala que ele é um monstro. Velho, que outro personagem é tão shed contra o Koenji? E ainda tem gente que não acredita quando eu falo que esse cara bate de frente com o Enokoji em habilidades físicas. No último vídeo sobre o Classroom of the Elite, eu comentei sobre o fato do Koenji ser possivelmente do quarto branco do Kijima. O quarto branco feito para se opor ao pai do Kiyotaka. E eu acredito que essa teoria seja verdade. Um mito, uma lenda chamado Koenji. E agora, em segundo lugar, a batalha que trouxe Classroom of the Elite no mapa para muita gente. Ryuen versus Enokoji. E eu tenho um vídeo inteiro sobre essa batalha, que inclusive é o meu vídeo favorito sobre Classroom, que eu analiso cada aspecto dessa luta, não só na parte física, com Enokoji mostrando sua versatilidade em artes marciais e usando vários estilos de lutas diferentes para vencer a batalha, mostrando como ele é um monstro que se adequa ao ambiente, mas também, como o mais importante dessa luta é o fator psicológico, porque é uma luta entre duas ideologias diferentes, com o Ryuen, que acredita ser o mais forte por nunca ter caído, por nunca ter perdido, e o Enokoji, diferente do que muita gente pensa, ele já caiu, ele já sentiu o desespero diversas vezes no quarto branco, porém, ele se tornou um gênio, porque ele soube se adaptar nessas situações diferentes, enquanto que o Ryuen está estagnado, porque ele nunca perdeu e nunca precisou de se adaptar a esse obstáculo maior que é uma derrota. Ele nunca precisou ficar mais forte, porque ele nunca perdeu, de modo que o Ryuen, ele ficou parado e estagnado na sua evolução e nas suas habilidades. E somente após levar uma surra e enfrentar aquele luto com a sua humilhação, que o Ryuen pode voltar a crescer, a se desenvolver e de fato começar a sua jornada. Eu sempre solto a letra nos vídeos e vocês desacreditam, mas eu falei que do mesmo jeito que o Kiyotaka vai fazer uma parceria com a turma da Ichinose no terceiro ano, o Ryuen vai fazer uma parceria com a Horikita no terceiro ano. E os dois, quem vão ser os antagonistas do Enokoji? E pra mim, essa é a segunda maior luta de Classroom of the Elite até o momento. Aqui eu queria fazer um disclaimer, outra luta bônus. Ichika versus Kushida. Não chega a ser uma luta, porque também é uma humilhação unilateral, mas ver a Kushida levando uma coça, tendo o cabelo puxado, o rosto esfregado na lama, levando tapa na cara, tudo isso foi muito gratificante. E ainda por cima, depois, a Ichika fica fazendo bullying com a Kushida. Ichika versus Kushida, pra mim, é algo especial. Inclusive, a Ichika, a melhor garota da série. Agora sim, o momento que todos esperavam. Em primeiro lugar, a única luta que supera todas as outras. Quem leu a Light Novel já sabe, já deve estar esperando. O único momento até agora na história da Light Novel que o Enokoji achou que poderia perder. E ele cogitou perder. Eu tô falando de Enokoji versus Tsukishiro. Meus amigos, quem não acha essa luta melhor até agora da série nunca leu a Light Novel. Eu até aceito as pessoas terem opiniões diferentes sobre qualquer outra luta dessa lista. Agora essa, quem não acha que essa luta deveria estar em primeiro é porque tá falando bosta. A Enokoji versus Tsukishiro é o que os fãs queriam ter visto com Yagami. E é o que os fãs esperam ver com o Koenji versus o Kiyotaka no terceiro ano. E dando contexto também dessa luta, o Tsukishiro, junto do Shiba, eles planejam sequestrar o Kiyotaka e o levar à força de volta ao quarto branco. E que cenário melhor para essa batalha que a praia, enquanto os dois adultos começam a se aproximar do Enokoji. A luta começa, com eles tentando restringir o Kiyotaka, mas não conseguindo de jeito nenhum, até porque estamos falando do demônio do quarto branco, o homem que virou o rei da quarta geração. Então eles não iriam conseguir restringir o Enokoji tão facilmente. E analisando a luta, o Enokoji percebe que o Tsukishiro e o Shiba, eles não estão ainda usando 100% das suas habilidades. Eles não estão totalmente sérios ainda na batalha. E assim como o Kiyotaka, eles estão analisando o seu oponente, calculando a melhor forma de vencer o demônio da quarta geração. E nesse momento, o Enokoji percebe que a luta vai ser longa e extremamente difícil. Ainda mais porque tem um agravante. O Kiyotaka fica com receio de se manter muito na ofensiva nessa batalha, porque ele teme que algum dos dois estejam portando alguma arma escondido ou algum objeto. Então, pela primeira vez desde que ele entrou nessa escola, o Enokoji se vê numa situação em que ele pode perder, que apenas um movimento errado ou um tempo de reação segundos atrasados seria o suficiente para o levar à derrota. E a partir de agora, nessa luta, todos os seus movimentos e reações têm de ser perfeitos. E no maior plot twist, numa virada inesperada, a Fuka, que é uma das melhores personagens e mais bonitas garotas da série, a versão feminina do Koenji, ela pula de uma árvore e cai na praia. Ela sai gritando e se perguntando por que dois professores estão atacando o Enokoji, decidindo intervir
por achar uma covardia 2 contra 1. E agora ela decide ajudar o Enokoji. Tudo isso seria perfeito se não tivesse um detalhe. Ela nunca antes na sua vida lutou e nem sabe como lutar. Com uma cena engraçada dela perguntando para Enokoji se sua defesa está correta. E o Enokoji respondendo que ela precisa levantar um pouco mais os punhos para se defender. E eles fazem o seguinte combinado. A Fuka vai atrasar o Shiba por no máximo 1 minuto. E nesse tempo, o Enokoji enfrenta sozinho o Tsukishiro. Ele tem apenas a janela de tempo de 1 minuto para vencer o Tsukishiro, enquanto ela distrai o Shiba. E quando a luta volta, o Enokoji muda sua instância para uma instância mais ofensiva, atacando o Tsukishiro e usando a oportunidade criada pela Fuka para conseguir o enfrentar sozinho. E nessa oportunidade, o Enokoji acerta vários socos na cara, de modo que quando ele cai no chão, ele puxa o taser de choque. Porém, o Kiyotaka já estava esperando uma arma, conseguindo imobilizar o braço do Tsukishiro. E quando ele olha pra frente, ele vê o seu tempo acabando e a Fuka sendo imobilizada pelo outro adulto. E agora, seu próximo oponente que está por vir é o Shiba. E quando a batalha vai voltar a ficar séria, porque o Shiba aparenta ser extremamente forte, os outros professores chegam e pegam no pulo 2 adultos atacando 2 alunos. O que leva a situação a se desescalar e também o que acaba levando à futura expulsão do diretor Tsukishiro. O Tsukishiro, a propósito, que nunca será perdoado por alguns fãs por ter chutado a bengala da Sakayanagi. O pessoal que gosta da Sakayanagi tem raiva dele por causa disso. E em qual outro momento da série vocês já viram o Enokoji passando sufoco como ele passa nessa luta? Essa definitivamente é a melhor luta da série até o momento. Mas me falem aí, qual a opinião de vocês? Eu sei que vai ter muita gente a falar, você esqueceu de tais lutas que aparecem no volume 0. E qual que é o ranking de vocês? E o que vocês concordam e discordam? Eu sou o Mingo e como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que vocês sejam felizes. De verdade, que vocês sejam muito, muito felizes. Valeu, falou e deixa o like. Tchau, até a próxima.